acontecendo por detrás de tudo isso é o seguinte: para eles é como se Cristo nunca tivesse sido suficiente. Não dá para Cristo ser 70% suficiente na sua vida. Se Ele não for 100%, é a mesma coisa que Ele não ser nada. Então essas pessoas não entenderam que todos esses sacrifícios, todos esses rituais apontavam para Jesus. E que uma vez que Jesus já morreu e já se sacrificou, eu não preciso, por exemplo, mais sacrificar animais. Eu não preciso mais passar pelo ritual da circuncisão para mostrar que eu tenho uma aliança com Deus. Porque se eu entrego a minha vida e me submeto ao senhorio do Senhor Jesus, eu estou fazendo uma aliança com Deus. E nenhuma circuncisão ou qualquer outro ritual consegue ser tão importante quanto isso. Então muitas pessoas não entenderam. E pode não parecer, mas os judaizantes nos dias de hoje, eles têm outro perfil. Não sei quantos dos irmãos sabem, mas existem igrejas ditas evangélicas hoje que dão passe com folha de arruda e sal grosso. O que é isso, senão pessoas que aprenderam isso em outro lugar, se lançaram a Jesus, mas não quiseram abandonar totalmente o passado no passado? São pessoas que estão no meio do povo de Deus e trazendo elementos do que eles já acreditaram no passado, tornando a fé uma grande salada de crenças. E era mais ou menos isso que estava acontecendo naquele tempo. Então Paulo, ele já estava sabendo desse problema, e aí ele, motivado por isso, ele escreve essa carta. Um segundo problema que estava acontecendo, a gente já falou, né, da mistura de religiões, de culturas, e uma coisa que era muito forte naquele tempo eram as pessoas que adoravam a anjos e adoravam a seres celestiais. Havia ainda um grupo chamado de gnósticos, que era um grupo que eles acreditavam que havia um conhecimento secreto, um conhecimento oculto da parte de Deus. Obrigado. Havia um conhecimento oculto da parte de Deus que seria revelado somente a algumas pessoas que seriam salvas. Somente as pessoas que fariam parte daquela seita conheceriam esse mistério oculto de Deus para que fossem salvas. Então muitas pessoas começaram a acreditar nisso. Além disso, né, então Paulo passa por um terceiro problema, que era as pessoas começarem a valorizar a filosofia, valorizar o pensamento humano e começar a achar que nós temos condição de alguma forma de merecer a graça de Deus, que nós temos condições de aperfeiçoarmos a nossa carne, de nós termos condições de lutarmos para sermos obedientes a cada dia de tal forma de que nós nos tornaremos aceitáveis para a salvação, como se a salvação fosse um merecimento nosso de alguma forma. Então Paulo, motivado por todos esses problemas que ele ouve de Epáfras, ele então resolve escrever essa carta, num tom muito amigável, até porque ele não conhecia aquelas pessoas, ele não havia fundado a igreja, então ele resolve falar sobre essas questões. E ele fala, por exemplo, no versículo 2, esforço-me para que vocês sejam fortalecidos no seu coração, estejam unidos em amor, a fim de que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo. Amém. E aí a gente tem duas coisas muito interessantes aqui. A primeira que ele fala é: eu oro para que vocês sejam ricos de entendimento, ricos de conhecimento. E sabe uma coisa que é interessante hoje, meus irmãos? Já que nós estamos num mês jovem, uma das coisas que os jovens mais vão ouvir é que seguir ao Senhor ou professar a sua fé é coisa de gente burra. Vocês vão ouvir que gente alienada é que vai para a religião, que a religião é uma corrente que prende os pés das pessoas, é como se fosse uma droga correndo nas veias para pessoas que são emocionalmente instáveis. E na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que é uma coisa inteligente correr para o Senhor. E não somente, se a gente pudesse, né, a Bíblia é a nossa maior fonte de fé, mas é muito interessante que existe um sul-coreano, que agora sem poder ler aqui, eu não vou lembrar o nome dele jamais, mas é alguma coisa, Won Kim, ele foi considerado o homem com o maior QI do mundo. Então, de certa forma, ele foi considerado o homem mais inteligente do mundo. E aí, quando começaram a entrevistar ele, para surpresa de todo mundo, ele manda: a Bíblia é a infalível palavra de Deus e foi a escolha mais inteligente que eu já fiz na vida. E aí as pessoas começaram: será que ele é tão inteligente assim? Será que não sei o quê? As pessoas começaram a duvidar.
Só que muita gente se esquece que, por mais que tentem apagar a imagem dele, sabe quem era cristão também? Isaac Newton, Mendel, que foi o pai da genética, deixa eu tentar agora lembrar todos os nomes, espera aí. Nicolau Copérnico, René Descartes, Blaise Pascal, Galileu Galilei, Gregor Mendel, que eu já falei, Louis Pasteur, Isaac Newton, grandes homens da ciência, eram professos assim abertamente da sua fé em Jesus. Então, não existe essa história de que crer em Deus torna uma pessoa burra. Assim como deixar de crer não faz ninguém ser mais inteligente por conta disso. O ateísmo não torna ninguém inteligente. Não estou falando que ateu é burro, tá, gente? Mas ser ateu não é uma evidência de inteligência para ninguém. Então, naquele tempo, tinha essa corrente filosófica, que era o gnosticismo, como eu falei, que falava que havia um conhecimento oculto. E Paulo fala, tem mesmo. Só que esse conhecimento está escondido em Jesus. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais dele você conhece. Então, não é que Ele vai revelar somente para aquele grupinho, somente para um povo escolhido específico. Se você, nessa noite, desejar ter um relacionamento com o Senhor Jesus, mais e mais dele você vai conhecer. A gente está falando sobre raízes, e raízes tem a ver com se aprofundar. Se você quiser ter com Jesus um relacionamento superficial, são as superficialidades que você vai conhecer. Agora, se você resolver ter um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor Jesus, cada vez esses mistérios de Deus serão revelados a você. Mais e mais de Deus você vai conhecer. No versículo 4, Paulo faz um alerta: não se deixe enganar pelos argumentos aparentemente convincentes. Só nessa semana, entrando no Instagram e rolando o feed, eu me deparei com alguns amigos compartilhando vídeos de pessoas, porque hoje todo mundo é influencer, se você tem um público para te assistir, você está influenciando alguém. E nesses dias eu vi vários tipos de vídeos de pessoas que estavam pegando versículos da palavra de Deus e usando eles da forma que eles quiseram. Independente se era verdade, se fazia sentido ou não, e eles falavam com convicção. Algumas coisas que eu ouvi essa semana dessas pessoas que compartilharam um vídeo na internet foi: primeiro vídeo, a Bíblia em momento nenhum fala nada contra o estilo de vida LGBTQIA+. A pessoa falou isso. E ela começou a falar que toda palavra que tinha a ver com homossexualidade, na verdade, estava sendo por uma condenação contra o estupro, relações violentas. E a pessoa começou a inventar a história que ela quis. Porque a Bíblia é muito clara. Então, a pessoa começou a fazer um discurso, uma argumentação para defender esse ponto dela. Outra coisa, você vai ver vários vídeos no seguinte estilo: pessoa fez tal coisa, deu na cara da mãe, brigou com um tio, desviou não sei o quê, mas quem somos nós para julgar? A Bíblia diz, não julgueis. Sendo que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que, se você for julgar, você sabe que você também será julgado. E existe um outro versículo que diz: não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. A Bíblia não está dizendo que você não pode julgar, porque o julgamento é o que nos faz decidir entre o bem e o mal. Nós julgamos as coisas. Para tomar decisões, nós julgamos. Você não tem que discriminar pessoas, mas fazer julgamentos você tem que fazer sim. Até porque se você não fizer, você será julgado por Deus, porque provavelmente você vai entrar num caminho muito tortuoso. Outro vídeo falava que se Deus é amor, todos serão salvos. É uma coisa super conhecida, essa linha teológica. Muita gente fala assim: não existe inferno, porque se Deus é amor, não tem como Ele ter criado um lugar para onde as pessoas se perderão eternamente. E as pessoas começavam a defender esse ponto, ou seja, Jesus falou sobre o inferno, então ele devia estar errado. Porque se Deus é amor, não tem como ter inferno. Aí teve um outro vídeo logo depois, eu acho que o algoritmo percebeu que eu estava incomodado, ele começou a me tacar esses vídeos mais e mais. Pessoas falando: o inferno é aqui. O inferno é agora. E aí várias pessoas já devem ter falado, vocês já devem ter escutado isso por aí. Até que chegou um vídeo que eu falei: tá bom, chega de internet por hoje, que um cara estava apoiado numa muretinha falando: o evangelho começa aqui. E eu falei:
Não sei que ilícito ele consumiu para poder falar uma coisa dessa. Mas o fato é, as pessoas fazem os seus discursos. Elas têm os mais diversos tipos de argumentações convincentes. Existem pessoas que, como a gente fala, são tão boas de lábia que elas são capazes de vender gelo para um esquimó. E é verdade. Então, se nós formos superficiais, se nós formos pessoas sem conhecimento da palavra de Deus, nós vamos nos deixar levar, talvez não por coisas absurdas demais, mas coisas mais sutis podem pegar a gente. E a gente pode deixar o nosso coração ser levado principalmente nessa fase da juventude. Então, se a pessoa for muito boa, se dedicar na argumentação, botar uma música suave de fundo, né, fizer uma coisa assim que vai dar vontade do pessoal chorar, a pessoa começa a se emocionar e falar, é verdade. E aí começa a se entregar a essas coisas. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha igreja, assim como vocês conheceram a Cristo, permaneçam nele. Sabe, meus irmãos, eu não sei o que é mais difícil, conhecer a Cristo, porque a gente leva muito tempo e tem muita resistência. Talvez você que se converteu já tarde na vida, se converteu já adulto ou já idoso, sabe o quanto você batalhou para rejeitar a palavra de Deus que chegava a você. O quanto a gente reluta e não quer e insiste em rejeitar a Deus. Até que um dia o Senhor nos alcança e conquista o nosso coração e nos toma para Ele. Só que tão difícil quanto se entregar a Cristo é permanecer em Cristo. Porque eu não sei quantos de vocês se lembram, eu me lembro o contexto que me fez chegar a essa igreja. Eu lembro que eu estava num outro lugar e um dos motivos que fez com que eu viesse para cá é porque o Senhor incomodou o meu coração para que eu acompanhasse um amigo meu que estava quase se afastando. E eu vim para cá para caminhar com esse amigo. E durante muito tempo isso funcionou. E boa parte daquela juventude que foi jovem comigo naquela época, em 2012, não estão mais aqui. Muitas dessas pessoas não estão em igreja nenhuma mais. Muitas dessas pessoas não têm qualquer compromisso com Deus hoje. Foram pessoas que se perderam. Quantos de vocês não têm a lembrança triste de alguém que estava sentado no teu lado um certo domingo, e um certo domingo ela parou de vir e nunca mais veio? Permanecer é muito difícil também. Às vezes muitos de nós, né, já nasceram na igreja, como a gente fala, né? Aí a gente vai para EBD, a gente começa a participar de tanta coisa na igreja, só que começam a acontecer tantas coisas na nossa vida, momentos tão difíceis, ou até momentos muito bons, que você acaba se esquecendo de Deus, e a gente fica tentado a sair, a viver outras realidades. E é muito interessante que permanecer é tão difícil, mas é tão difícil, que tanto Paulo quanto Jesus falam sobre a importância de permanecer. E é tão engraçado que os dois usam a mesma metáfora para falar sobre isso. Jesus e Paulo falam sobre permanecer comparando a gente com plantas. Então, se a gente lembrar, em João capítulo 15, se eu não me engano, Jesus vai falar que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Nós somos parte dessa planta. Nós somos alimentados pela seiva que vem de Jesus. E através dessa alimentação é que nós temos a capacidade de frutificar. Se nós nos soltarmos da árvore que é Jesus, a gente definha, seca e morre. Nós não só temos uma vida infrutífera, como a nossa vida não será eterna. E aqui, Paulo vai fazer uma comparação também, falando que nós precisamos estar enraizados na verdade. E aí, se nós olharmos nessa metáfora de Paulo, a verdade é como se fosse o solo. E nós somos a planta inteira, nessa metáfora de Paulo. E o solo, meus irmãos, é o local que vai manter a planta de pé, é de onde virá a água, é de onde vai vir os nutrientes, é onde a árvore consegue fazer conexões com outras árvores e com micro-organismos debaixo do solo, é onde consegue fazer trocas gasosas. O solo é extremamente importante para a vida da árvore. Inclusive, é o solo que faz com que, havendo um vento forte, havendo uma chuva muito forte, essa árvore não caia. Tanto que você vai ver que é difícil tombar uma árvore que está no meio de uma fazenda. Agora, aquela árvore que foi plantada num quadradinho no meio do asfalto, quando chove muito forte, às vezes ela cai, por falta desse espaço para crescer. Existe uma árvore
que ela é chamada, que agora eu não vou lembrar o nome dela também, que é árvore do pastor. Ela tem esse nome popular. E ela é uma árvore que cresce no deserto da Namíbia. É a árvore que consegue fazer as raízes mais profundas. Essa árvore consegue fazer uma raiz de 68 metros. Isso dá mais ou menos 20 andares de um prédio para baixo do solo, ou até um pouquinho mais. E é graças a essa capacidade dela de afundar, de ir profundo no solo, que ela consegue alcançar água, mesmo no verão mais quente do deserto mais rigoroso do mundo. Por outro lado, a gente tem o musgo. O musgo é uma planta, só que é uma planta que não consegue crescer verticalmente. É uma planta que não consegue absorver água. É uma planta que não tem raiz verdadeira. Ela é uma planta que precisa se esconder da luz. Porque se ela pegar no sol, ela seca, desidrata e morre. É uma planta que precisa ficar escondida e ficar num local extremamente úmido, porque ela precisa dessa umidade para receber água. É uma planta que, chovendo forte demais, ela é levada embora, ventando forte demais, ela é arrancada. Os animais arrancam com facilidade. Nenhum animal vai comer uma árvore inteira, enorme, mas o musgo vira como se fosse capim para qualquer bicho. Qualquer um arranca, uma criança pega e puxa, é muito fácil tirar ela do lugar, porque falta raiz. Então, se a raiz é extremamente importante, Paulo está falando, eu desejo que vocês sejam enraizados na verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é a verdade. O que Paulo está querendo dizer é, eu quero que você crie raízes em Jesus, raízes profundas, para que você possa nutrir o seu coração todos os dias, para que você receba da parte do Senhor aquilo que você precisa para continuar de pé, mesmo no deserto, mesmo quando o vento bater, mesmo quando a chuva forte vier, para que você consiga se relacionar com os outros que estão ao seu redor, mesmo quando essas pessoas forem muito difíceis, para que você consiga atravessar as situações mais adversas e ainda assim crescer, e ficar alto, ficar grande, e servir de sombra para as pessoas, dar frutos para as pessoas, independente do que possa estar acontecendo com você. Só quando nós temos raízes em Jesus, a gente consegue fazer isso. E aí eu queria que nessa noite a gente pensasse, eu já vou caminhar aqui para o final. Paulo vai falar assim, não deixe que as filosofias vãs e enganosas escravizem o seu coração. Querido jovem, não tenha medo de ir para a faculdade. A faculdade não vai afastar você do Senhor se você tiver raízes. E eu posso falar, muita gente, né, tem aquele pavor da faculdade. Assim, eu posso falar assim, como alguém que fez faculdade e agora trabalha em uma. Se você tiver raízes, essa faculdade vai inclusive te aproximar de Deus. Eu tinha muito medo, porque todo mundo falava, cuidado para não virar ateu. Só que quando eu estudei a complexidade do corpo humano, a série de reações que precisam acontecer em sequência, uma após a outra, milimetricamente perfeito, para que um movimento simples aconteça, para que a liberação de um hormônio aconteça, não pode dar nada errado. São muitas moléculas e elas não pensam, elas acontecem na ordem, em milésimos de segundo, de forma orquestrada. E na minha cabeça, eu estava assistindo aquela aula, o professor falando, eu pensando, não existe a menor possibilidade disso ter se arrumado sozinho. Não existe a menor possibilidade disso ter acontecido ao acaso. O acaso não é tão perfeito assim. Eu tentando fazer minha vida ser perfeita de propósito, eu não consigo. Aí eu vou dizer que isso daí explodiu sozinho, se organizou sozinho. Não tem como. Irmãos, quanto mais eu estudava, mais eu via a glória de Deus. Porque eu falava assim, esse é o meu Deus que criou todas essas coisas. Esse foi o meu Deus que me criou. Então, não tenha medo porque você vai abrir o seu Instagram e você vai ser bombardeado de influências que só querem ganhar like. Muitos deles nem sequer acreditam no que eles estão falando. Muitas pessoas ali estão tentando se enganar porque não querem abrir mão de uma vida de pecado, não querem abrir mão do seu materialismo. Essa semana rolou uma grande polêmica nas redes sociais, vários influencers foram denunciados
por estarem usando seus próprios filhos, crianças pequenas, para fazer vídeos com conteúdo às vezes até erotizante, botarem crianças para dançar, para rebolar e ficar filmando para ganhar dinheiro nas redes sociais. Não, se você tiver raiz, você não vai dar público para esse tipo de gente. Se você tiver raiz, você não precisa ter medo de ler um livro que vai falar sobre, de repente, alguma coisa que é contrária à sua fé. Na própria faculdade de teologia, a gente tem que estudar pensamentos de pessoas que sequer acreditavam em Deus. E isso não vai abalar a nossa fé. Se você estiver firme em Jesus, nada consegue tirar isso de você. Porque a árvore com raiz profunda, que está alicerçada na verdade, que é Cristo, vento nenhum toma. E a grande questão é, nessa noite, você quer ser uma árvore pastor ou você quer ser um musgo? Assim como a gente fala que a gente vai se aprofundar num tema, porque a gente vai estudar aquele tema cada vez mais profundo, assim como a gente fala que a gente pode ter conversas mais profundas, assim como a gente fala que a gente pode se aprofundar no relacionamento com quem a gente gosta, a profundidade da raiz não é o solo que faz acontecer, é a planta que decide se vai acontecer ou não. Por isso que eu acho essa metáfora muito interessante. A salvação é uma obra de Jesus na sua vida. Agora, a busca pelo Senhor é uma decisão sua. O quão profundo essa raiz vai chegar, quem sabe é você. Então, o Senhor está lá, disposto a te entregar água, nutrientes, oxigênio, o que você precisar para o seu crescimento, para você ser alto, não fisicamente, né? Para você crescer na fé. O Senhor está disposto a fornecer isso para você. Mas criar uma raiz profunda é uma decisão que você vai fazer assim que você sair daqui. Amém. Às vezes a gente ouve uma palavra que toca o nosso coração no domingo, e no próprio domingo a gente está fazendo totalmente o oposto do que a gente ouviu. Que nessa noite você possa decidir que árvore você vai ser. Que você possa escolher em qual solo você vai ser plantado. Que você possa escolher que conexões você vai fazer. Você se aceita viver uma vida de superficialidade ou você quer se aprofundar em Jesus? Quando você se aprofundar em Jesus, algumas coisas na sua vida vão ficar para trás. Algumas coisas você vai ter que abrir mão. Algumas coisas podem ser difíceis para você, mas vai valer muito a pena. O caminho é difícil, mas os resultados dessa decisão, eu nunca me arrependi. E ainda estou nessa, eu quero me aprofundar. Eu não tenho uma raiz de 68 metros na fé. Graças a Deus eu não sou um musgo. Mas tem um longo caminho pela frente. Se você sabe que você pode mais em Jesus, que você faça essa decisão nessa noite. Se de repente você está aqui na fé, você é um musgo, você nem começou, sabe, você nunca tomou essa decisão de verdade, que você possa se permitir fazer isso essa noite. Sabe? A gente está com luz, essa coisa toda, então eu nem vou fazer esse momento, mas eu queria que você fechasse o seu olho onde você está, não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu só queria saber se nessa noite existe alguém que entendeu essa mensagem e que deseja falar assim, olha, eu nunca busquei a Jesus de verdade, eu nunca me aprofundei nele de verdade, eu nunca entreguei a minha vida para ele de verdade, mas eu gostaria de fazer isso nessa noite. Se de repente você está pronto para tomar essa decisão hoje, se você deseja fazer isso hoje pela primeira vez talvez, ou se você já fez essa decisão antes, mas não seguiu adiante, como eu falei, se entregar a Jesus já é difícil, mas permanecer é mais difícil ainda. Talvez você se perdeu na questão de permanecer. Você fez essa decisão um dia, mas você não permaneceu. Se você que está aí me ouvindo, você entende que Deus está falando no seu coração de que você abandonou esse caminho em algum momento, de que você desistiu de uma decisão que você tomou lá atrás, ou se você nunca tomou essa decisão, eu queria só que você levantasse a sua mão, só para eu te ver, e eu não vou chamar você aqui na frente. Se existe alguém que faça isso agora, discretamente, eu vou ver, vou orar por você, e a gente vai encerrar esse momento. Amém, Deus te abençoe. Existe mais alguém? Amém, Deus te abençoe.
Amém. Já te veio atrás, Deus te abençoe. Mais alguém, meus irmãos? Que você possa, nessa noite, permanecer. Você tomou uma decisão. Agora, semana que vem você vai estar aqui. Essa semana você vai buscar o Senhor. Essa semana você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai querer mais de Deus. Porque o que você fez de decisão hoje é só o começo. Se você não aprofundar essas raízes, você ainda, infelizmente, é um musgo que no primeiro vento isso vai levar você embora. Não deixe isso acontecer. Jesus é um solo muito rico para a gente crescer nele. Que você possa, nessa noite, tomar uma decisão para a vida toda, porque desde que eu me entreguei ao Senhor, eu continuo errando, continuo tomando meus tombos, continuo fracassando em algumas coisas, mas o Senhor nos dá forças para levantar e tentar de novo. E eu vou tentar até o dia que Deus me levar. Cada dia a gente vai sendo um pouco melhor, porque Ele merece isso de nós. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Apesar de todas as dificuldades, nós queremos que o Senhor falou ao corações das irmãs. Que o Senhor possa completar a obra que o Senhor começou aqui. Que todas essas pessoas que levantaram a mão nessa noite não deixem essa decisão se perder. Que essas pessoas possam genuinamente buscar ao Senhor dia após dia. Que elas possam te encontrar, invocar o seu nome enquanto o Senhor ainda está perto. Deus amado, que o Senhor possa ajudar para que cada uma dessas pessoas crie raízes profundas. Nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, Senhor, a nossa juventude também crie raízes profundas em Ti. Que as mulheres, os homens, os idosos, toda essa igreja, que essa igreja possa cada dia mais ser conhecida como uma igreja que tem raízes no Senhor Jesus. Que pode vir a dificuldade que for, pode ter luz, não ter luz, nós continuaremos glorificando o Teu nome, porque nós temos raízes em Ti. Nós te amamos, Jesus, e nós queremos ser melhores para a honra e glória do Teu nome, não para o nosso orgulho, não para o nosso ego, não para ter que provar nada para ninguém, mas porque nós desejamos mais de Ti. Senhor, perdoa-nos por todas as nossas falhas, a gente erra demais, a gente fracassa muito, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Nós te louvamos, porque aquela boa obra que o Senhor um dia começou no nosso coração, nós temos a certeza de que o Senhor há de completar para a glória do Teu nome. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar a Thaís aqui. Não me deixa sozinho nessa não, vem cá. O irmão Antônio vai vir também. Irmãos, não sei quantos já sabiam sobre a nossa saída, e eu queria, na verdade, assim, até dar uma palavra sobre isso, porque senão muita gente vai até se sentir traída, né? Porque quando nós estávamos, acho que na última vez que eu preguei aqui, eu comuniquei que estava indo me mudar para o Maracanã, nós comentamos que nós não iríamos sair. E na verdade, meus irmãos, aquilo era o que eu realmente acreditava naquele momento. E esse foi o nosso plano inicial. Nós estávamos indo e voltando, só que muitas coisas começaram a desandar nesse meio tempo. Então nós começamos a morar para lá e a princípio nós íamos manter o nosso apartamento aqui e ficar de aluguel lá. E justamente nós não nos desfizemos, né, do nosso apartamento em Santa Cruz, para poder ter um lugar para passar os finais de semana e estar sempre com os irmãos. Amém. E a nossa ideia estou aí com 3 empregos, para ter dinheiro para conseguir, arcar com essas coisas todas e a gente poder continuar aqui. Com 3 meses de aluguel, a dona queria o apartamento de volta. E eu falei, não pode, porque a gente tem um contrato de 30 meses, mas eu quero, vou botar no justo, me coloca. Mas assim, a gente não vai sair, a gente tem um contrato, o contrato vai ser cumprido. Só que a gente já percebeu que se a gente não se mover em 30 meses, a gente vai ser, enfim, colocado para fora de lá e a gente ia ter que achar um outro lugar. E aí a gente acabou colocando o nosso apartamento à venda para tentar comprar o próprio apartamento onde a gente está ou algum próximo, Então essa foi a primeira questão. A segunda questão é que nesse meio tempo eu comecei a ficar muito doente. Então eu comecei a achar, eu sempre, quem me conhece de muitos anos, acho que a Lucimar, por exemplo, me conhece antes de eu ser daqui,
sabe que eu sempre fui uma pessoa que fazia 150 coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui muito acelerado. Enquanto a gente é mais novo, tá tudo bem. Só que o meu metabolismo já virou, as coisas já não estão mais aquela beleza, né? E eu comecei a ficar hipertenso. Então eu já estava em pré-hipertensão e eu cheguei a parar no hospital nesse meio tempo. Eu lembro que eu vim, dei aula na EBD, saí daqui e fui para o hospital em um desses dias. A minha pressão foi a 16, não é uma pressão mega alta, mas já é hipertensão, minha cabeça explodindo. E o médico falou assim, olha, você vai ter que passar por um cardiologista, provavelmente a sua pressão está querendo virar de vez. Além disso, eu estava acostumado com essa loucura, né, com essa correria, mas a Thaís não estava tanto. Né? A Thaís não estava, e ela começou a ficar muito sobrecarregada, porque como eu trabalhava em tantos lugares, ficava para ela a responsabilidade de passar as roupas todas, arrumar minha mochila, a mochila dela, então era roupa, travesseiro, toalha, não sei o que, tudo para vir para o culto da manhã, culto da noite, para ir trabalhar no outro dia. E acabava que a gente corria a semana toda e chegava no final de semana, que era para a gente descansar um pouco, parecia que era mais corrido do que durante a semana. E ela foi desanimando, assim, aí ela começou a faltar alguns cultos, eu fiquei com muito medo dela acabar se desanimando mesmo de, né, poder frequentar de fato uma igreja. A gente percebeu que não conseguia mais viver a rotina da igreja, então a gente trabalhava aquilo que a gente conseguia, que era EBD, que era só domingo, né? Então a gente chegava e conseguia trabalhar na EBD, mesmo assim não sempre. Multimídia era uma coisa que a gente servia durante o culto, então eu conseguia estar. Também comecei a dar muito furo, eu não estava conseguindo ficar. E eu nunca fui, irmãos, eu não admito ser um crente esquenta-banco. Não consigo, nunca. Eu já sou hiperativo, né? Na vida. Aí na obra de Deus eu não vou fazer nada, não tem o menor sentido, né? Então eu comecei a ficar muito assim ansioso com essas coisas, e aí tudo foi acontecendo meio que ao mesmo tempo, e aí eu estava com o coração muito pesado com essa decisão que a gente precisava tomar, até que a gente falou, vamos visitar uma igreja que já que a gente não vai conseguir, acontecer alguma coisa, que eu não lembro o que foi, que a gente não conseguiu vir para cá no domingo de manhã, e se a gente não vem de manhã, a gente acaba não vindo mais. E nós fomos visitar uma igreja. Irmãos, é uma igreja maior que essa, mais rica que essa, amém, mas que não tem, assim, ninguém para trabalhar. Oh, não tem ninguém no multimídia direito, não tem... o culto de oração tinha quantas pessoas? 10 no máximo. Pensa numa igreja que é, sei lá, o dobro do tamanho da nossa aqui, e que no culto de oração tinha 10 pessoas. Sabe, o culto de quarta-feira, estudo bíblico, que é a mesma coisa lá, também quarta-feira tinha 10 pessoas. É uma igreja onde as pessoas escolhem um ministério para trabalhar e só vai nos eventos daquele ministério. O pastor, assim, totalmente desesperado, assim, quando a gente chegou, eu falei, mas eu não tenho como vir para cá, eu sou seminarista. Como é que eu vou chegar numa igreja? Oi, prazer, sou seminarista, vou fazer estágio aqui, estou chegando. Não tem como. Ele falou, tem sim, pode vir. E desesperado. E aí, a gente voltou no domingo seguinte, e eu falei, nossa, que estranho, estão dispostos a aceitar um seminarista no quarto período, assim, nunca viram na vida. E aí no domingo seguinte tinha um almoço grátis, eu falei, já me senti feliz, né? Um almoço grátis. E ele falou, senta aqui e tal, me conta aí de onde você veio, de onde vocês frequentavam e tal, vocês estão pensando em vir para cá? A gente está decidindo, está orando por isso. Ele falou, me conta uma coisa, lá na igreja de vocês trabalhavam com o quê? Eu falei, com EBD, com multimídia, com louvor e tal. Eu falei, irmão, tudo que a gente está pedindo tanto para Deus enviar alguém para cá. E a gente via essa carência mesmo. O ministério de louvor não tinha nenhum homem, por exemplo. Não tinha nenhum homem para cantar. Para tocar tem, né? Mas para cantar não tinha nenhum homem. E aí quem é do louvor sabe que isso limita muito a escolha de música, por exemplo, né? E eles pedindo, aí do nada veio tipo um adolescente para ajudar, e ele falou assim, mas eu não sei dividir voz, eu não consigo nota aguda, eu não consigo nota grave demais, eu estava naquela luta. E quando a gente conversava com as pessoas, que a gente estava, principalmente quando eu olhei assim com os olhos da fé, entendi que Deus podia usar as nossas vidas ali para servir aquela igreja da forma como a gente serviu aqui, porque eu acho que nós conseguimos assim ser abençoado por vocês e abençoar vocês até um certo ponto, e a gente estava conseguindo fazer cada vez menos. Então eu estava vendo que a nossa qualidade de serviço aqui estava caindo, e eu comecei a olhar como um campo assim aberto a muita coisa que a gente poderia contribuir lá. E aí eu estava entendendo já que Deus queria alguma coisa com a gente naquele lugar, e eu estava naquele conflito porque eu nunca quis isso, e eu acho que meu coração vai estar sempre aqui.
mas com todas as pessoas que eu orava, assim, que eu conversava, e falava assim, você me conta, você sabe alguma coisa de música? Aí eu falava assim, eu era do louvor, de lá da igreja e tal, e você sabe alguma coisa de multimídia? Eu falei, eu já fui líder do multimídia. Ele falou assim, aí eu disse, eu já fiz. Não, mas assim, e quando eu conversava, assim, a gente via as pessoas falando assim, a gente estava orando por vocês há muito tempo. Então, assim, eu conversei com o pastor e com todas as pessoas que eu fui conversando, por mais que todos nós ficamos assim, talvez não todos, se tiver alguém que não gosta de mim, deve estar feliz. Mas assim, com todo mundo que a gente conversa, a gente percebeu que as pessoas ficavam assim tristes, mas que entendiam. Aí falou assim, não, faz sentido. E por todas essas coisas, o meu coração foi ficando mais consolado com essa ideia. E aí, a gente então, depois de pensar sobre todas essas coisas, ver todas essas coisas acontecendo, nós orando por isso, conversamos com o pastor de lá, a gente pediu a nossa carta para lá, então provavelmente já na Assembleia de Setembro aqui o nosso nome vai ser lido. Nós não vamos desaparecer, né? Eu estava conversando com o pastor, nossa família, os nossos amigos estão aqui, vocês são nossos amigos e são nossa família também. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, tudo a gente vai estar para cá, por causa das nossas famílias. Então, é óbvio que a gente vai assistir os cultos aqui. Então, em vários momentos, aniversários, parentes e tal, então, em várias ocasiões do ano, a gente vai vir e a gente vai estar sempre aqui visitando vocês. Então, para terminar esse momento, eu vou passar a palavra para o João Antônio. Eu queria, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu queria, no fundo do meu coração, e eu sei que Thaís também está assim, agradecer. Irmãos, assim, tem muita gente que sai brigada de igreja, que sai, não sei o quê, e na verdade sair daqui foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, e eu estava quase que vivendo um luto, sabe? Eu não consigo ainda, eu ainda estou assimilando essa coisa de não me ver aqui todo domingo, né? De não fazer parte desse lugar. E foram várias as conversas, várias amizades, várias ministrações, várias oportunidades que foram abertas para a gente servir. Cresci muito, assim, eu queria do fundo do meu coração agradecer ao Ministério de Louvor, a todas as lideranças da igreja, agradecer ao Multimídia, que foi, assim, a liderança mais tranquila que eu já tive na vida. Foram pessoas, assim, tão acolhedoras, trabalhadoras, sabe? Respeitadoras. Foi assim, o louvor, assim, tanto que eu já fui ministrado da gente chorar no ensaio e de pessoas trocarem experiências, assim, eu acho que eu gosto de estar em tanta coisa, porque em todos esses lugares a gente recebe um pouquinho de Deus na nossa vida. E eu vou levar aqui desse lugar uma grande admiração, um grande carinho e muita saudade. Então eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, porque vocês são uma bênção. E essa aqui é realmente uma família para pertencer, por isso que é difícil ir, porque a gente se sente em família. E eu amo muito esse lugar, amo muito os irmãos, e as portas da nossa casa lá no Maracanã estão abertas, tá? Se você for assistir um jogo, a nossa casa é na rua de trás, então assim, entendeu? Só vai ser difícil estacionar, mas a gente dá um jeito, tá? Então visitem a gente, vai ser um privilégio de receber os irmãos. Amém. Irmãos da Igreja Batista Pax Feliz, eu tenho que agradecer ao nosso irmão Délio pelo tempo que ele passou conosco e vai continuar, porque ele faz parte dessa família, né? Ele pertence a essa igreja, a esse local. E o pastor deixou essa incumbência no finalzinho para justamente, né, o irmão externar essa não saída, mas apenas ele vai ir, né? Vai um pouco mais longe, mas sempre, com certeza, né, será bem-vindo esse casal. Com certeza, cooperou muito o trabalho da nossa igreja, e toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E o irmão, ele honrou o seu compromisso aqui com o Senhor. É por isso que nós vamos colocar de pé. Eu convido nosso irmãozinho lá, o da mídia, o Andro, né? Ele tem um nome muito chamado Andro, o Andro, é aquele que também a juventude, ela própria, bom, jovem, né? Mas ele
possa estar fazendo também um momento especial. Já tenho separado, eu sei que tudo que viemos a fazer em agradecimento pelo nosso irmão, que tanto cooperou com o seu ministério aqui nesse local. Então, daí a juventude, né, que tanto ama, né, seu irmão, sua família. Então, nós temos aqui em nome do Multimídia agradecer ao Derek e a Thaís, porque hoje nós podemos falar que o Multimídia é um dos, se não o ministério mais organizado da nossa igreja. Todos os cultos, todas as participações especiais, nós estamos lá. E isso não é fruto meu, não é fruto de ninguém, é fruto do Derek. O Derek que chegou quando estava na peleja, quando nós não tínhamos computadores, quando a gente não tinha nada, hein? Multimídia era tudo nada. Ele que pegou e capinou, ele arou a terra, e hoje, essa terra que ele capinou, que ele vai dar frutos. E esse fruto é obra de muito esforço, é obra de muito trabalho duro. Tenho certeza que muitas noites sem dormir, pensando de como que vai fazer uma estrutura, como que vai fazer alguma coisa. E então só venho agradecer. Então, em nome do Multimídia, a gente vai agradecer. Fica no desenho de vocês. Agora eu pedir à igreja estender suas mãos, né? Não só para a equipe que trabalha, mas que o nosso irmão está despedindo hoje, né? E que o Senhor possa estar abençoando grandemente o nosso irmão e também pela mensagem que ele trouxe essa noite. Com certeza foi usado pelo Senhor mais uma vez. Em todo local que ele, com certeza, colocar seus pés, ele será uma bênção. A igreja que orou para que ele fosse para lá, a igreja de oração, né? Mas nós temos abençoado, o irmão aqui passou, por enquanto. Né? Vamos continuar orando, quem sabe Deus traz de volta. Senhor Deus soberano, metíssimo Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, onde o Senhor falou através de nossos corações, através do céu. Continua abençoando o seu teu servo, Senhor, onde quer que ele esteja, juntamente sua esposa, sua família, ele possa ser uma bênção, Senhor, no seu trabalho, ó Deus, nessa nova caminhada que ele terá, ó Deus, continue abençoando grandemente, para que, ó Deus, toda honra e glória seja dada sempre ao Senhor e através do céu. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Orações silenciosas da igreja nesse momento estará orando e em seguida saindo tranquilamente. Pode ficar tranquilo, não caiu no poste, não caiu numa fiação.